destacar que a técnica utilizada até então ainda era aquela stop motion de recortes, algo que o nosso amigo Ivanov não curtia muito fazer. Até porque ele achava que seu país tinha sim condições de fazer animações de melhor qualidade, assim como aquelas que estavam sendo feitas naquele momento pelos Estados Unidos. E foi justamente pensando no que os americanos estavam fazendo, que eram animações no estilo tradicional, mas voltadas às crianças, que ele começou a se dedicar a partir de então. Seu primeiro protótipo de animação tradicional foi esse aqui, um desenho com um estilo ainda bem primitivo, mostrando pessoas em uma pista de patinação no gelo. Porém, o que podemos considerar como seu primeiro desenho animado de verdade é esse outro, um filminho que misturava live action com animação, lançado em 1927, que acabou se tornando o primeiro desenho soviético feito totalmente quadro a quadro, e não mais através do stop motion como os anteriores. E durante todo o restante dos anos 20 até meados dos anos 30, o nosso camarada continuou criando novas animações e aprimorando a sua técnica. Animações essas que ou eram voltadas às crianças, contando algum momento histórico importante para a União Soviética, ou então eram críticas políticas, como essa que criticava o racismo cometido na indústria de cana-de-açúcar aqui da América do Sul. Legal também que mostra um pouco da preocupação da política soviética com a desconstrução dos pilares de organização e sustentação do capitalismo. É importante a gente perceber isso nos desenhos, porque denota a preocupação em apresentar uma nova sociedade, né? Uma sociedade que não fosse constituída nos mesmos pilares que o capitalismo é constituído. Né? Porque quando eu falo assim, olha galera, o fascismo é o botão de pânico do capitalismo, onde ele se volta para a defesa daquilo que é mais estrutural. Né? Então é a defesa principalmente do capital e da propriedade privada, que é o que tem de mais estrutural no capitalismo, mas também das outras questões necessárias à própria construção da ideia de propriedade privada. Então, a privatização e, por consequente, submissão da mulher ao homem, a escravização de seres humanos, no caso, a escravização moderna de seres humanos de origem africana. São alguns exemplos, então, a luta contra o machismo, pela independência das mulheres, a luta contra o racismo, a luta anti-imperialista, então em defesa do fim da exploração imperialista nas colônias, tudo isso era visto nas obras na União Soviética. Faz parte de uma tentativa de uma construção de uma nova sociedade, algo que nós marxistas defendemos há muito tempo, dizendo, olha gente, se nós queremos mudar as relações de produção, nós também mudaremos a superestrutura social, a cultura, o modo de pensar. Será o nascimento de uma nova humanidade a partir da superação dessa infância da humanidade, né? Dessa menoridade da humanidade. Né? E a gente está vendo aqui a importância dada a esses temas nos desenhos ainda lá do início da União Soviética, mostram que, sim, essa era uma preocupação genuína, que vai contra as mentiras contadas para a gente no sentido de demonizar a experiência socialista, de que seriam experiências que perseguiam gays, que perseguiam negros, que perseguiam mulheres, como se fosse apenas um lugar extremamente conservador, porém com motivos comunistas. Quando a gente pensa nas questões mais conservadoras dessas experiências socialistas do século XX, temos que levar em consideração que todas elas nascem do capitalismo, que se escorou nesses elementos para se constituir. Então, preconceito, machismo, racismo, colonialismo, imperialismo, são questões do capitalismo que vão estar presentes no socialismo. Então a gente não pode imaginar que a sociedade soviética do início dos anos 30 fosse uma sociedade totalmente desconstruída, onde não existisse qualquer tipo de preconceito com gays, por exemplo. É lógico que isso vai existir. Bom, porque isso é uma construção histórica derivada das relações de produção até então praticadas que estavam começando a ser subvertidas. O interessante para a gente aqui é a compreensão de que havia um interesse em destruir esses pilares de sustentação da sociedade e da ideologia, porque esses pilares são pilares do capitalismo, não do comunismo.